Quando eu vi o trailer de Maligno, o novo terror do diretor James Wan, eu estava decidido a não assistir o filme. Só que aí... Vamos lá. Eu gosto do trabalho do James Wan e eu acho que ele tem um domínio de câmera e da movimentação no espaço da cena que é sempre muito interessante. Mas eu não queria assistir Maligno por basicamente dois motivos. Primeiro que o trailer me vendeu um filme totalmente genérico e previsível. E segundo, eu tenho uma relação bem seletiva com o terror. Eu gosto quando o gênero oferece um algo a mais, sabe? Tipo uma reflexão social, ou então quando você tem aquela catarse que vem do diretor exibir uma habilidade extrema ali na execução e que foge daquela coisa de só copiar e colar situações e convenções do gênero. E onde esse problema mais acontece para mim é no terror sobrenatural. Ou seja, é aquele filme de fantasma onde a pessoa ouve um barulho numa casa escura, vai ver o que é e morre. E aí vem um outro personagem procurando esse primeiro personagem, ouve um barulho, vai ver o que é e morre. Tudo isso recheado da maior muleta desse tipo de filme, que é o jump scare, ou seja, aquele susto com um barulho bem alto que faz você pular da cadeira simplesmente porque isso é uma reação natural. E o trailer de Maligno me parecia muito isso, o que mostra um erro grotesco da divulgação do filme, vender esse como um filme convencional e genérico, coisa que ele não é. E aí eu comecei a ver a reação da galera que eu sigo e conheço, e todo mundo parecia muito dividido entre esse é o melhor filme de terror do ano e esse é o pior filme de terror do ano. E eu adoro quando aparece um filme assim, 8 ou 80, porque pro bem ou pro mal você sabe que vai ser uma experiência interessante. Assim, nas palavras do meme do DiCaprio, You had my curiosity, but now you have my attention. Bom, daí eu assisti e o que eu posso dizer é que... esse é um filme muito bizarro. O James Wan escreveu e dirigiu Maligno como uma carta de amor para os filmes obscuros que ele garimpava nas locadoras dos anos 90. Fica claro que esse é um projeto passional para ele, tanto é que ele desencana total de construir uma história coesa, sem furos ou mesmo relações desenvolvidas entre os personagens. Nada disso importa. Aqui o que manda é a homenagem que o James Wan faz para os filmes de terror. Quais filmes de terror? Aparentemente todos. Tá, para ser específico, ele declara nesse tweet as principais referências. Do Mario Bava, ele traz a figura misteriosa do assassino que persegue a mulher dos filmes de terror italianos, os giallos. Já do Argento, ele tira o uso super expressivo da cor e também muito da trilha sonora, de filmes como Suspiria. Assim como o Brian De Palma, ele assume uma artificialidade na encenação e ainda aproveita a figura monstruosa e teatral do Fantasma no Paraíso. Já o David Cronenberg está presente no horror corporal, aquele tipo de filme que explora o medo que a gente tem de algo terrível, doloroso ou até nojento acontecer com o nosso próprio corpo. Vale mencionar que todas essas são referências bem diferentes entre si. Assim, Maligno começa como um terror sobrenatural tradicional, aí depois vira um filme de maníaco assassino slasher, para depois investir no horror corporal e muitas vezes se assumir ainda como um filme de ação despirocado. De novo, os personagens não importam e a história é só um veículo para o diretor exercitar essas brincadeiras com a linguagem cinematográfica de um gênero que ele tanto ama. Só que o filme não entrega todas essas homenagens de cara, o que faz com que a gente passe 2/3 do filme estranhando esse tom aparentemente incompatível, meio eclético das cenas. Então você só entende a proposta mais pro final, depois de uma virada insana e tosca que, pelo menos, justifica as escolhas do diretor até então. E que provavelmente causou aquela divisão que eu mencionei no início, Quem adorou o final, mas não estava curtindo o que veio antes, e quem até estava interessado, mas desliga totalmente do filme depois dessa virada maluca. I don't remember anything before that. Isso torna impossível enquadrar o filme em qualquer categoria mais genérica e também faz com que ele vá na contramão desse algoritmo dos streamings que tem ditado muitas produções hoje em dia. E também fica muito difícil de recomendar, Eu só conseguiria dizer se você gostaria de Maligno sabendo os filmes que você curte ou o quanto você tolera decisões criativas bem absurdas. O que em si é legal, porque não é todo dia que a gente consegue responder a pergunta esse filme é bom com um honesto depende.
Da minha parte, eu curti a experiência por justamente sair do lugar comum e investir nesse exagero, né? Mesmo que isso signifique sacrificar a coerência. Só que talvez isso funcionou para mim porque eu já sabia que podia esperar uma ruptura bem drástica no meio. Então eu consigo entender quem assistiu só tendo visto o trailer e teve a sensação de estar vendo uma coisa muito desconjuntada. Mas o que segura tudo isso para mim é a direção. O James Wan sabe onde colocar a câmera e sabe a velocidade que ele tem que mover para criar suspense. Então é uma direção de câmera que tem intenção, tem uns enquadramentos inusitados, tem todo um lance criativo ali que é muito interessante de ver. Quando o filme se entrega à ação, ele domina com maestria esses takes longos que vão passeando pelo cenário, girando ao redor dos personagens e ressaltando os golpes e a coreografia. É incrível. Pode até ser ridículo, e é ridículo várias vezes, mas é estiloso. E como ele dirigiu Maligno entre Aquaman de 2018 e o Aquaman 2 que ele está fazendo agora, eu sempre acho que é muito saudável para um diretor mergulhar num projeto passional ali menor, para justamente ele ter tipo um reboot criativo, né? Acho que isso faz muito bem. Para finalizar, quem ainda não assistiu Maligno e se importa com potenciais spoilers, eu vou te falar para curtir o vídeo e fechar ele por aqui mesmo. Mas para quem já assistiu, me fala se você também não lembrou dessa cena. Mas é isso, muito obrigado por assistir. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo o que você achou desse filme bizarro.